Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Primeiro quero agradecer a vocês que acompanham as aulas em nosso canal do YouTube. Para você que está assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta é a aula de número 21. E o futebol é muito mais que um esporte. O futebol tem uma grande influência na vida das pessoas, ele transcende os limites do esporte. E o futebol tem muita influência na política, por exemplo. Portanto, o tema da aula de hoje é futebol e política. Futebol é política, o futebol tem influência na política, sim. Então, o que é política? Pesquisei na internet, escrevi essa definição aqui. A primeira frase já mostra bem o que vem a ser política. Organização, direção e administração de nações ou estados. Olha essa última frase. Atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, com seu voto ou com sua militância. Ou seja, para influenciar nos assuntos públicos, fazer política não se faz apenas com o voto. Se faz também com a militância, ou seja, lutar por aquilo que a gente acredita. Uma dica: para entender melhor esta aula, pesquisem na internet o que são as ciências humanas e as ciências sociais. E o tema central da aula de hoje é este ex-jogador, uma grande personalidade, o Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, nascido em 1954, faleceu em 2011. Sócrates foi um jogador de futebol e médico. Quando ele iniciou a carreira como jogador, ele fazia faculdade de medicina. E quando se profissionalizou no futebol, se tornou um jogador profissional, ele não abandonou a faculdade. Conseguiu conciliar as duas coisas e se tornou um jogador de futebol e médico também. Algo pouco comum no mundo do futebol. Ele é um ícone do futebol mundial, é uma figura reconhecida no mundo inteiro e se tornou um ídolo do Corinthians, um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians. Lembrando, por ser jogador de futebol e médico, e por ter muita categoria dentro de campo, estilo de jogo refinado, ele é conhecido como Doutor Sócrates. E quando a gente fala do Doutor Sócrates, nós lembramos de dois movimentos políticos: a democracia corintiana e o movimento das diretas já. Então, aqui está bem clara a influência entre futebol e política. E o que foi a democracia corintiana? Ele foi um movimento iniciado na década de 80, proposto pelos jogadores do Corinthians. Ele trouxe a política para dentro do clube. As diretas já, que vocês estão vendo aqui, já foi um outro movimento, não foi proposto pelos jogadores do Corinthians, e sim por políticos da época, artistas, intelectuais, e os jogadores da democracia corintiana participaram ativamente das diretas já. Então, podemos dizer que foi o braço esportivo do movimento, o representante do esporte nas diretas já, foi a democracia corintiana. A principal proposta da democracia corintiana era um modelo de autogestão. E o que seria autogestão? As decisões importantes do clube, desde contratações, regras de concentração, manifestação de posições políticas,
entre outras, eram decididas através do voto igualitário entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários do clube. Então, o massagista, o auxiliar técnico, o seu voto tinha o mesmo peso do voto dos jogadores, do treinador e etc. Todos os votos tinham o mesmo peso e tudo era decidido através do voto. Então foi um modelo de gestão própria, onde aconteciam muitos debates e muitas propostas inovadoras. Com certeza a democracia corintiana foi um movimento revolucionário, pois nada igual havia sido feito em nenhum clube brasileiro de futebol. Foi um movimento totalmente inovador, inédito. E temos que lembrar que, na época, o Brasil vivia sob a ditadura militar. Então, isso mostra como a democracia corintiana foi, sim, um movimento revolucionário. Lembrando que as diretas já, o objetivo desse movimento era o de reinstaurar as eleições diretas para presidente da República no Brasil, que haviam sido suspensas desde o golpe militar de 1964. Por isso eu repito, o caráter revolucionário da democracia corintiana. E aqui nós temos um exemplo concreto da reivindicação dos jogadores pela volta da democracia. Antes dos jogos, eles entravam com esse cartaz aqui, dizendo ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Ganhar ou perder, algo que tem tudo a ver com o esporte, algo normal no esporte, mas sempre com democracia. Uma mensagem muito bonita e muito importante para a época. Aqui um exemplo da camisa do Corinthians, usada nessa época. Aqui com os dizeres democracia corintiana. E algumas imagens do Dr. Sócrates. Lembrando que o Dr. Sócrates, ele é reconhecido muito pela sua categoria dentro de campo, foi um grande jogador, um meio-campista de muita técnica, muita habilidade, marcava gols, dava passes de letra, de calcanhar. Quem o viu jogar sabe, e na internet tem muitas imagens que vocês podem ver como ele jogava muita bola. Mas o Dr. Sócrates também é reconhecido até hoje pela sua luta política. É reconhecido internacionalmente. Quando nós falamos em Dr. Sócrates, lembramos do grande jogador dentro de campo e também da luta política que ele liderou. Olha ele aqui com a camisa da seleção brasileira. Aqui ele com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, clube onde ele iniciou sua carreira. Aqui o Sócrates com o uniforme de médico. Aqui ele não está com o uniforme de nenhum clube de futebol, e sim o Dr. Sócrates, o médico. Esse aqui é um busto de bronze, que fica no Parque São Jorge, sede do Corinthians. Uma bandeira da torcida do Corinthians, lembrando esse grande ídolo. E essa imagem emblemática, essa imagem que marcou o Sócrates, tanto que é o busto com o braço erguido e o punho cerrado. Essa imagem que virou um símbolo pela luta política da volta à democracia. E repito, essa imagem é famosa, é conhecida por todos no mundo inteiro até hoje. Foi um jogador que marcou dentro e fora de campo. E eu termino a aula de hoje com a mensagem: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. É isso aí.
Até a próxima aula. Inscrevam-se em nosso canal. Deixe seus comentários, sua curtida. E nos vemos na próxima aula. Valeu!